2 Timóteo, capítulo 4. Ordeno, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, insista em tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda e exorte, com toda a longanimidade e doutrina, porque haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e se desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faça a obra de um evangelista, cumpra o seu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aflição de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a fé. Amados, aqui são palavras de Paulo, naquela época, enquanto ele chegava e pregava a sua palavra, amado. Ele chegava e falava que Deus ordenava ele pregar a palavra, ordenava, em tempo e fora de tempo, porque o povo vai estar dando vida, amados, a doutrina de demônios. Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai prosperar os seus caminhos, sendo que o verdadeiro evangelho é: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Amados, entreguem o caminho de vocês para o Senhor, meus amados. A Bíblia diz que tinha um certo homem chamado Lázaro, e ele era um homem pobre, e vivia meditando na mesa do rico. A Bíblia diz que uma certa hora, o pobre, o Lázaro, morreu, foi sepultado, e os anjos levou para o paraíso. Morreu também o rico e foi sepultado. E a Bíblia diz que, acordando ele, abrindo seus olhos no inferno, clamou: Pai Abraão, deu uma ordem a Lázaro que molhe o dedo, molhe a ponta do seu dedo e refresca a minha língua, porque eu estou aqui atormentado nessas chamas. Amados, se vocês perceberem nessa passagem, nessa parábola, há duas diferenças. Um morreu, foi para o inferno. O outro morreu, alcançou o paraíso. Esse é o apelo que eu faço para vocês hoje. Céu ou inferno, condenação ou paraíso. Esse é o verdadeiro evangelho, meus amados. Céu ou inferno, condenação ou paraíso. Entregue o caminho de vocês para o Senhor, meus amados, e o demais Ele fará. Abre seu coração, dá lugar ao Senhor enquanto vocês têm vida, enquanto vocês têm força de vida. As Escrituras dizem que o Senhor, Ele não vai esmagar a cana que já está quebrada, meus amados. Enquanto a vida, a esperança, entregue o caminho de vocês ao Senhor, os demais Ele fará, meus amados. Vai ser tão lindo, meus amados, você descendo a sepultura e acordando, abrindo seus olhos no paraíso. Anjos vindo te visitar, meus amados. Como também pode ser na versão contrária. A Bíblia fala que nós estamos em solo inimigo. Essa terra pertence a Satanás. Essa terra pertence ao diabo e aos seus anjos, meus amados. A Bíblia fala, meus amados, que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Há passagens que falam que o Senhor chegava e via pessoas pescando, e o Senhor falava: eu vou ensinar vocês a ser pescadores de homens. E aquelas pessoas falavam: Senhor, deixa eu primeiro sepultar meu pai, Senhor, deixa eu primeiro enterrar minha mãe. E Jesus, áspero, sempre falava: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você segue-me, pregue a palavra. (17 minutos). O celular não tem muita memória. Essa é assim, amado, no improviso mesmo, sem texto decorado.
Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão mais nuas e patentes aos seus olhos, daqueles a quem nós temos que prestar conta. Aí, amados, mais uma vez, Hebreus capítulo 5 falando: desceu a sepultura, segue seu juízo. Desceu a sepultura, segue seu juízo. Não adianta pegar mentira, não adianta pular cerca, não adianta mentir, não adianta roubar, não adianta achar que o Senhor não está te olhando, porque Ele está te observando. Os olhos do Senhor são como chama de fogo, amados. A Bíblia fala que o homem não consegue escapar dele nem no abismo. Se tiver no abismo, ele vai estar lá. Aproveita, amados. A misericórdia do Senhor, que é grande, é longânima. O Senhor, na sua infinita misericórdia, pediu a Jonas para que ele saísse e pregasse na cidade de Nínive. Jonas, sabendo que aquela cidade era cidade incrédula, possivelmente tinha matado os seus parentes, matado seus pais, e Jonas não quis obedecer a voz do Senhor, não foi pregar a palavra. E a Bíblia fala que o Senhor pegou Jonas, porque Jonas saiu, de um local para outro. O Senhor pediu para ele ir para Nínive. Ele foi para outro lugar. A palavra fala que o Senhor mandou um grande peixe pegar ele e levar até a cidade de Nínive. Como foi ordenado ele pregar a palavra, ele teria que pregar em Nínive. E Jonas, no seu pensamento, sabia que o Senhor era um Deus misericordioso e queria pregar aquele povo corrupto, e queria perdoar aquele povo corrupto. Dito e feito, Jonas foi lá e pregou, e toda aquela cidade se arrependeu e se converteu. Amados, quando o Senhor colocar no seu coração para vocês pregarem a palavra, vai. Não espere o Senhor te dar entendimento, discernimento. Lógico que você tem que ter acima de tudo temor do Senhor, acima de tudo. Não se preocupe, porque no reino dos céus não vai entrar nenhum teólogo, não vai entrar nenhum estudioso, não vai entrar nenhum sabichão. Todos os fariseus foram condenados, porque eles estavam lá, eles eram bastante letrados, queriam os melhores lugares nas sinagogas, e o Senhor chamava eles de hipócritas. Amados, enquanto vocês têm fôlego de vida, entregue o caminho de vocês ao Senhor. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Aquele que não foi achado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo e enxofre, a saber, a sua segunda morte. Vento não ajuda. Ó conservo me pedir, longe, longe. Boa tarde, meninas. Livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seus corações e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Amados, mais uma vez o Senhor declarando a condenação àquela pessoa naquela época. Tinha um certo tempo, a Bíblia fala que Noé ficou 120 anos pregando a palavra.
e alegando que haveria um dilúvio. Estava ali consertando, fazendo a sua arca. E a própria Escritura fala que as pessoas chamavam ele de louco, porque ele estava falando que havia um dilúvio. Ele estava fazendo um grande barco. E as pessoas alegavam que não havia época de chuva naquele tempo. Então o povo sempre blasfemava dele, falava mal e zombava. Uma certa feita, a própria Escritura fala, mas que ordenando Deus aos animais, entrou cada um para dentro da arca, de dois em dois, né? De casal em casal. Somente um pedido, somente uma ordem, o Senhor deu aos animais, e os animais partiram, entraram dentro da arca. E se vocês analisarem e prestar atenção, meus amados, Noé ficou 120 anos pregando para aquele povo rebelde, aquele povo não obedeceu às ordens do pregador. A Bíblia fala que a porta foi fechada pelo lado de fora, e veio o dilúvio e levou a todos. Uma geração totalmente incrédula. Amados, a Bíblia fala também em relação à mulher de Ló, que foi dada uma ordem para ela: não olhe para trás. E a mesma olhou para trás e foi totalmente consumida. A mesma palavra o Senhor fala nos dias de hoje. Não olhe para trás, amados. Não fixe o coração de vocês nessa vida. Não fixe o coração de vocês nessa terra, onde que tudo perece. A Bíblia fala que não adianta você trabalhar demais, se enriquecer demais, porque você não vai levar nada. O seu ouro e a sua prata não vai comprar a sua salvação naquele grande dia, meus amados. Não vai. A mesma cova para o rico é a mesma cova para o pobre. Agora, é uma coisa, há a diferença entre o rico e o pobre. É a busca dele pelo Espírito Santo enquanto eles podem em vida. Enquanto vocês podem, busquem ao Senhor, meus amados. Essa vai ser a diferença entre vocês naquele grande dia, naquele grande momento. Você imagina só, a Bíblia fala que o Senhor vai chamar você pelo nome. Fulano de tal, vinde a mim. O que fizeste naquela terra em meu nome? A Bíblia fala, amados, aqui muito foi dado, muito foi cobrado. Se vocês têm talento, Deus vai cobrar o talento de vocês. Se vocês enterrarem o talento, Deus também vai cobrar de vocês. A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 24, que ali Deus está dando os sinais da segunda e última volta dele. Haverá sinais no céu, haverá sinais no sol, haverá sinal da lua, das estrelas. As potências do espaço, do céu, serão abaladas, meus amados. Fome, epidemia, guerras, tudo isso o Senhor fala no livro de Mateus, capítulo 24. As dores de parto nos últimos dias. Meus amados, todo mundo observou a Covid. A Covid, ela veio, todo mundo falou: não vai chegar no Brasil não. Isso aí está lá na China, isso aí está lá no Japão, não vai chegar para cá não. E ela veio, meus amados, e ela veio, levou milhões e milhões e milhões de pessoas. Agora eu pergunto a vocês, meus amados, aonde que estão a maioria dessas almas que desceram esse futuro? Aonde se encontram? No paraíso ou no abismo? Estão clamando agora, procurando uma oportunidade que eles nunca, jamais vão ter. Toda a sua eternidade, amados, ela vai ser decidida aqui nessa vida, céu ou inferno. Deuteronômio 28 fala que Deus mostra os dois caminhos: bênção ou maldição. Faça você a sua escolha, meus amados. Eita, agora. O celular caiu até no chão, né, mano? O negócio